Quais são as perturbações da consciência? Quais são essas? Perturbações emocionais são de afeto, humor e emoções. Temos também perturbações fisiológicas associadas ao amor, à depressão, né? Temos perturbações motoras, né? A dificuldade, não é, de seguir uma linha. Então, as perturbações motoras mesmo, de coordenação motora, a pessoa não desenvolveu isso aí. Tem também as perturbações do pensamento, que causa delírio. Por exemplo, a egomania, que é a autopreocupação patológica, a obsessão, a fobia, que é o temor persistente. Tudo isso são perturbações do pensamento. Tem perturbação da percepção também, não é? A pessoa como percebe o outro. Pessoas que normalmente têm uma síndrome da desconfiança excessiva. Não pode ver duas pessoas conversando junto que já acham que estão falando dele. Então, é a perturbação da percepção. Muitos esquizofrênicos têm dessa síndrome. Mania de percepção, de perseguição. Acha que todo mundo está perseguindo ele. Então, perturbação da percepção. Percepção da memória, é a amnésia. Quando a pessoa tem percas, lapsos de memórias, não consegue se lembrar de fatos importantes. E eu acho interessante isso, que a psicologia vai dizer que a pessoa que sofreu um trauma muito intenso na infância, o seu próprio psique vai travar muitas vezes, vai dar uma amnésia que você não vai lembrar daquilo. Só vai vir lembrar posteriormente, depois dos 20 anos, né? Então, graças a Deus, é quando você vai ter mais maturidade de tratar para isso. Mas quando a pessoa tem um trauma muito forte, que tem uma amnésia, precisa ser tratado por um profissional. Perturbação da inteligência, que são os retardos mentais, a demência, a pseudodemência, são algumas perturbações da consciência. Os principais transtornos estruturais psicogênicos. Tem a psicose, que são distúrbios mentais graves, nos quais há um certo grau de desorganização da personalidade, né, e precisa realmente de um profissional da área de saúde para tratar. Eu estou trazendo isso aqui para a gente ter um conhecimento, pelo menos básico, né, desses distúrbios. E também, às vezes, as características podem ser perda do contato com a realidade, comportamento bizarro, como falar sozinho, riso imotivado, suspeitas paranoides, sensação de estar sendo perseguido, vigiado, entre outros. E eu não sei por que a síndrome, os esquizofrênicos têm muita síndrome de Jesus Cristo, de achar que é Jesus Cristo, isso é uma síndrome também. O que é o surto? O surto é quando as forças externas e internas, ou seja, os conflitos não resolvidos, a pessoa não consegue lidar com isso. E exerce uma pressão tão forte sobre ela, que ela perde o controle emocional e não tem consciência do que está acontecendo. Então, ali houve um surto, e a pessoa, muitas vezes, no surto, precisa realmente ir de um psiquiatra, de ser medicado ali. O que é a esquizofrenia? Falando um pouquinho mais da esquizofrenia, é uma doença de ordem estrutural, considerado o tumor maligno da alma. Tem uma pesquisa que diz que 1% da população vai desenvolver no decorrer da vida a esquizofrenia. A esquizofrenia, normalmente, é diagnosticada, pode surgir na adolescência, mas hoje também já se fala da esquizofrenia tardia, não é? Então, a esquizofrenia provoca alterações na afetividade, personalidade, tem sintomas catatônicos, alucinações e ideias delirantes, como essa da síndrome de Jesus Cristo. Possíveis causas ainda são desconhecidas, mas a maioria dos estudiosos diz que tem de ordem genética, de ser hereditário também. O mais provável é que não existe uma causa única, pode ser genética, biológica ou psicossocial. O tratamento da esquizofrenia, a medicina e a psicologia trabalham juntos nesse tratamento. Ele tem que ser acompanhado por um psiquiatra, tem que ser medicado e também, quando pode, ser acompanhado por um psicólogo. A base do tratamento é o uso de medicamentos antipsicóticos e estes medicamentos atuam regulando o equilíbrio de neurotransmissores afetados pela doença. Como eu disse para vocês, o esquizofrênico, se ele aceitar, porque é muito difícil, talvez se você conhece algum esquizofrênico, ou tem na família, ou não sei da igreja, você sabe que a dificuldade é a pessoa aceitar ir a um médico, mas quando ele é diagnosticado e ele segue normalmente aquela medicação, ela tem controle, assim como tem a diabetes, assim também como outras doenças. Transtornos não estruturais. É um transtorno persistente do humor. São aquelas nos quais o sintoma central é a alteração do humor ou do afeto.
Afeta diversas áreas do indivíduo, profissional, familiar, social. Suas causas são ainda desconhecidas, embora as pesquisas apontem evidências que sugerem alguns fatores como sendo determinantes. Por exemplo, fatores biológicos, psicossociais e também até psíquicos espirituais, né? Alguns colocam também. Então, transtornos de personalidades em adultos, quais são esses? Abrange padrões de comportamento profundamente arraigados e permanentes, manifestando-se como respostas inflexíveis a uma ampla série de situações pessoais e sociais. As causas desses transtornos, quais são? Geralmente são múltiplas, são mais relacionadas a comas, a vivências infantis. Alguém já disse que a maioria dos nossos traumas está na infância, não é? E adolescência do indivíduo. Então, foi acumulando, foi guardando aquilo, não foi tratado. Então, muitas vezes, na fase adulta, vai trazer algum transtorno ali. Transtornos alimentares também, né? Nós já conhecemos e sabemos que tem transtornos alimentares. São considerados síndromes, devido à complexidade dos fatores envolvidos nos distúrbios, fatores biológicos, psicológicos. Muitas vezes os transtornos alimentares estão envolvidos com a baixa ou alta imagem, com a imagem distorcida que a pessoa tem de si mesma, e ambientais. Por exemplo, na nossa cultura, a pressão social para emagrecer, determinadas profissões que exigem que a pessoa seja magra, tenha certo padrão. Então, muitas vezes pode levar pessoas a desenvolver transtornos alimentares. Qual é o tratamento? O seu tratamento pode envolver manobras multidisciplinares, vai envolver psicoterapia, dietas alimentares, né, direcionadas, ser acompanhada por um nutricionista, não é? Pode ser também necessária ingestão de medicamentos antidepressivos e polivitamínicos, por ordem de acompanhamento médico. Todo esse transtorno alimentares também deve ser acompanhado por um profissional. O transtorno não orgânico do sono. Então, assim, nós temos uma grande variedade de disfunção do sono, não é? Tem também, e essa disfunção do sono é interessante, que em mulheres pode dar também por conta da disfunção do hormônio, sabia disso? Então, é importante muitas vezes quando você chega a uma irmã que está com um distúrbio do sono, que isso lhe causa irritabilidade, ela está com a irritabilidade excessiva, um cansaço excessivo, que só quer dormir, fadiga, fora de foco, não consegue. Então, é bom ver como é que está a questão hormonal daquela pessoa. Taquicardia, não é? Ela está com batimentos acelerados. Então, tudo isso pode ser transtornos orgânicos do sono, mas também pode ter uma causa orgânica, não é? Então, assim, existe uma alteração no ritmo do sono e pode ter origem nos diversos problemas emocionais. Quando o paciente possui um quadro de descompensação psíquica, há uma alteração no sono. Nós sabemos também que quando estamos com problemas emocionais, muitas vezes financeiro, afeta o nosso sono, certo? Então, aqui nós encerramos a nossa breve apresentação sobre os distúrbios, né? Algumas patologias, para que nós possamos ter conhecimento, para que nós possamos conhecer e saber como agir. Não é vergonhoso você não ter todas as respostas. É importante você conhecer alguns psicólogos, ter o número, psiquiatra, para indicar quando você vê que não está na sua alçada, não está nas suas condições de ajudar, mas você pode se comprometer com aquela pessoa, de ela ser acompanhada por um profissional e você, como pastor, continuar orando, visitando, se for o caso, dando assistência a pessoas. Então, meus amados, eu espero que realmente a nossa aula esteja trazendo esclarecimento para vocês, esteja trazendo crescimento. No próximo bloco, nós vamos estar falando sobre a nossa avaliação.